É muito bom nós estarmos aqui. E o mundo, como sempre, está caindo aos pedaços, né? O mundo está cada dia mais perdido. Não sabem o que fazer, aonde ir. Não tem uma direção. Porque um homem e uma mulher sem Deus não tem direção. Não sabe o que será o de amanhã. Mas nós temos uma direção, sabemos para onde estamos indo, o que nós estamos ouvindo, e nós sabemos quem nós somos e qual é e quem é o nosso Deus. Nós estávamos meditando esses dias na igreja alguns assuntos, que o profeta de Deus, ele não nos deixou, ou seja, não deve nada. Todos os assuntos ele nos orientou, deixou ensinamento, e nós estávamos falando sobre assentados em roda de escarnecedores virtuais. Lembrei também do irmão Adriano, aquela palestra que ele deu aqui, num domingo, escola dominical, há 3 domingos atrás, ou 4, e depois ele foi lá para pastor Gideão também, dar a palestra, e ele falou sobre ser o número 1, Ser o número 1. E hoje, eu acho importante essas palestras, ajudam, porque nós, eu vou dizer por mim, não sou de idade tão avançada, mas na minha infância não existia celular. A tecnologia ela avançou muito. E nós, que não éramos acostumados, hoje a criança pequenininha já sabe mexer no celular, já sabe ligar, desligar, destravar, colocar a senha. E nós pegamos uma época que telefone era raro. Imagine celular, nem existia, nem imaginávamos que existiria celular. Internet, então, quando apareceu a internet, aquela discada, hoje os jovens, se mostrar um modem daquele de discar, ele nem sabe o que é. Esses dias eu achei a máquina de datilografia lá em casa, que eu fazia os orçamentos, o fax, Tem jovens não sabem nem o que é um fax, máquina de datilografar. E por certo que hoje, por causa da tecnologia, muitas pessoas estão meio que perdidas em lidar com a tecnologia. Então é muito bom isso que o pastor Adil teve inspiração, por irmão Adriano, que trabalha na área, ajudar. Eu vi aqui lá uma palestra para os jovens, como se portar, primeiro emprego, entrevista. Mas a tecnologia, ela está trazendo algo no meio propriamente do cristianismo, ao qual está fazendo com que as pessoas se percam no tempo, no espaço, na vida, perdem totalmente sentido das coisas. E antigamente, quando nós ouvíamos assentados em roda de escarnecedores, antigamente, para levar uma notícia, como era? Fazia-se um grupinho, rodeavam, fazia aquele grupo, e uma pessoa falava coisas negativas ou positivas. No caso aqui na Bíblia, refere-se a falar mal dos cristãos. Deste grupinho saía e ia para outro grupinho. E a notícia andava, era roda escarnecedora, porque fazia a roda e ali dava-se, falava-se mal do cristianismo. Hoje essa roda não é uma roda natural mais, é uma roda virtual. Então quando você se assenta na frente do celular, do computador, para ouvir alguém falar mal do cristianismo, ou daquilo que você crê, ou do seu pastor, você está assentado em roda de escarnecedores.
e a sua recompensa é de um escarnecedor. E nós somos influenciados pelo aquilo que nós ouvimos. Tudo que nós ouvimos vai criar algo em nossa vida. Eu lembrei de uma história, numa cidade, cidade interior, eles criaram uma competição, e essa competição era para atravessar um pântano. Um pântano é lama, é um obstáculo muito difícil. Quem que já atravessou um barro, né? Você vai dar um passo, parece que é 1 quilômetro que você está andando, é tão pesado que fica a perna, que o pé ele cola no chão, no barro. E é difícil transpor alguns obstáculos da vida. E criaram essa competição e colocaram os cartazes. A recompensa ia ser uma recompensa muito grande, muito boa. E na cidade tinha lá as pessoas preparadas, os intelectuais, os doutores da mensagem, doutores da Bíblia, né? As pessoas que se achavam preparadas. E essas pessoas se inscreveram, e um jovem, fraco, talvez magricela, ele também se inscreveu. E quando as pessoas estavam se inscrevendo para a competição, eles já ouviram uma palavra: olha, isto é muito difícil. É uma prova que dificilmente haverá vencedor. Então as pessoas que estavam se inscrevendo já estavam recebendo um ânimo para perder. Ou seja, já estavam indo derrotadas algumas. E às vezes você começa uma luta derrotado. Às vezes você vai no médico derrotado. Você, antes de ir no médico, você ouve: olha, irmão, a última pessoa que estava assim morreu. Você já chega morto lá. Você só vai lá esperando o médico falar para você quantos dias você tem de vida ainda. E depende do que você ouve, você já vai derrotado. Então muitos que se inscreveram naquela competição, já foram para a competição derrotados. Já estava quase arrependido. E fizeram a competição, iniciou-se. E essa competição, eles fizeram aqueles pontos de apoio, que é para dar água, um médico, alguma coisa parecida. E no início, na hora que iniciou a competição, os atletas estavam ali preparados para a largada, e os atletas só ouviam do lado: eu acho que ninguém vai conseguir, é difícil, eu acho que alguém vai morrer, eu acho que esses aí não... E o que você ouve causa influência em você. Eu estava observando esses dias, conversando com uma pessoa, que todas as pessoas que tomaram aquela palavra famosa, né, posicionamento, elas estavam influenciadas já. Estavam ouvindo e tendo contato demais com pessoas negativas. E a pessoa, quando ela é negativa, ela mostra. Você percebe que ela é negativa. Você percebe que ela não vai ser ajuda para você chegar até o final. E deu a largada, mas deu a largada, muitos já saíram desanimados. Quando chegaram no primeiro ponto de apoio, aí as pessoas começaram a falar: olha, você chegou aqui, mas daqui para frente você não vai não. É pior. A pessoa já estava cansada, machucada, já estava meio desanimada, e ainda ouviu mais palavras negativas. Metade parou. Metade desistiu lá. Aí vai para o segundo ponto de apoio. Chegando lá, a mesma coisa. Olha, você veio até aqui, mas daqui para frente você não vai não. É difícil. É perigoso.
talvez você vai morrer no caminho. E é assim que o diabo faz na nossa caminhada cristã. Ele vai aumentar a dificuldade, o grau de dificuldade, mas no seu intelecto. E quando chegou no último ponto de apoio, praticamente todos pararam, menos aquele jovem, franzina, pequenininho, fraco. Ele continuou. E ele venceu a competição. Ele chegou no final, foi o vencedor. Ele chegou no final lá, feliz, né, que venceu a competição. Muitos homens, muito mais preparados que ele, pararam no caminho. Quando ele chegou no final, queriam entrevistá-lo, né, para saber qual foi a tática que ele teve, qual foi a preparação que ele teve para poder vencer. E quando começaram a perguntar as coisas para ele, ele ficava olhando para lá e para cá e não respondia nada. Mas como você venceu? Ele assim. Como que você venceu? Aonde você treinou? Que tática você usou? E ele lá. Para lá e para cá. Até que chegou uma pessoa e falou assim, olha, ele é surdo. Ele só venceu porque era surdo. Porque ele não ouviu nenhuma palavra negativa. E é assim, você quer vencer? Não ouça nenhuma palavra negativa. Seja surdo para essas coisas. E ninguém vai te desanimar. A escritura que nós vamos usar nessa manhã encontra-se em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 em diante. Uma das mensagens é o Deus desta era maligna. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 em diante. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Senhor Deus, abençoa essas palavras em nossos corações. Nos ajude nesta manhã, Pai, como o Senhor sempre tem ajudado. Esteja com cada um de nós, abrindo nossos ouvidos espirituais, para entendermos a sua palavra. Que esta palavra, Senhor Deus, possa fazer vida em nossas vidas. Que nós sejamos, Senhor Jesus, o seu refletor aqui neste mundo de trevas. Ajude a cada um nesta manhã que está aqui, ou através da internet, que o Senhor possa tomar controle de tudo, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler alguns
parágrafos das 7 eras, o profeta ele diz assim aqui, ó. Agora, podemos ver que houve 2 vinhas, uma verdadeira e uma falsa. Agora, podemos ver porque Abraão teve 2 filhos, um segundo a carne, que perseguiu Isaque, e um segundo a promessa. Agora podemos ver como procedentes do mesmo pai, procedentes dos mesmos pais, saíram 2 meninos gêmeos, um conhecendo e amando as coisas de Deus, e outro conhecendo muito da mesma verdade, porém não no mesmo espírito. Então observe que aqui já nos dá um ensinamento. Um carnal e um espiritual. Na mesmo pai, mesma família, mesma casa, um carnal e um espiritual. E por isso perseguiu o filho que era eleito. Deus não reprovou por reprovar. Ele reprovou por causa do eleito. As pessoas não são reprovadas por serem reprovadas. Eles são reprovadas por sua causa, por causa do eleito, porque eles perseguem ao eleito. E como que eu provo que eu sou um eleito? Não perseguindo aquele que me persegue. Deixa ele, o papel dele é esse. Cada um tem o seu papel, deixa ele fazer o papel dele. O eleito não pode perseguir eleito. Eleito não pode causar dano ao eleito. São os reprovados que perseguem e destroem os eleitos. Esses reprovados são religiosos. Eles são espertos. Eles são da linhagem de Caim, a semente da serpente. Eles edificam como Babéis. Eles edificam suas cidades. Eles edificam seus impérios, e durante todo o tempo invocando a Deus. Eles odeiam a verdadeira semente, e farão tudo o que puderem, mesmo no nome do Senhor, para destruir os eleitos de Deus. Porém, eles são necessários. É necessário nós sermos perseguidos. É necessário aparecerem esses. Tudo é para a perfeição da igreja. Então, quando você está em problema, alguém está perseguindo, em vez da gente falar mal daquela pessoa, você diz assim, ó, glória a Deus porque apareceu um para me ajudar na perfeição. Ora por ele, ora por ela. Você dá glória a Deus pelos perseguidores, que eles estão te ajudando. Eles são necessários. Que tem a palha com o trigo? Nenhuma palha, nenhum trigo. Se não há o perdido, não tem o salvo. Tem que ter alguém que seja perdido para ter o salvo. Tem que ter o eleito, e tem que ter o reprovado. Se não tiver reprovado, não tem eleito. Então eles são necessários. Mas no fim, o que acontece com a palha é queimada com fogo que nunca se apagará. E o trigo, onde está ele? Está ajuntado em seu celeiro. É onde ele está. Ó eleito de Deus, guarde-se, estude atentamente, seja cauteloso, opere sua salvação com temor e tremor, confie em Deus e se fortaleça em seu poder. O seu adversário, o diabo,
agora mesmo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigie em oração e seja firme. Este é o tempo do fim. Agora, o que devemos vencer? Essa é a pergunta normal a ser feita aqui. Porém, essa não é a real ideia deste versículo, porque não é tanto o que devemos vencer, mas sim como devemos vencer. Você viu? Não é o que devemos vencer, mas como devemos vencer. Como você vence? Ora, isso é lógico. Por que será que importa muito o que devemos vencer, uma vez que sabemos como vencer? Uma rápida olhada nas Escrituras, que envolve o Senhor Jesus, vencendo trará à luz a verdade dessa afirmação. Em Mateus 4, onde Jesus é tentado pelo diabo, ele venceu as tentações pessoais de Satanás pela palavra, e somente pela palavra. E cada uma das 3 principais provas que corresponderam exatamente à tentação no jardim do Éden, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Jesus venceu pela palavra. Agora mesmo, deixe-me dizer que esta é a única maneira de ser um vencedor. E também a única maneira de você saber se está vencendo. Porque esta palavra não pode falhar. Se a palavra não falha e a palavra está em você, você falha? Não falha. Olha, uma pessoa quando ela entra numa luta, sabendo que ela é uma derrotada, ela não vai prosperar. O diabo já veio derrotado. O diabo já foi criado para ser derrotado. Nós já fomos criados para ser vencedor. Então observe a diferença. Pode vir milhões de demônios. Todos os demônios podem juntar ao seu redor, que nunca vai te destruir. Porque nós fomos criados para sermos vencedor. O ser humano, às vezes, ele tem o seu alto e baixo, mas é deste corpo. Não é a sua alma. Deus te criou para ser eterno. Você nunca deve desanimar. O inimigo, você sabe por que o inimigo, ele trabalha na mente? Se ele conseguir colocar um pensamento negativo em você, fazer com que nós descreiamos naquilo que nós somos, ele consegue obter uma pequena vantagem. Porque ele mesmo não consegue obter vantagem sobre nós. Se reunir todo o exército do maligno, ele não consegue obter vantagem sobre nós. Então ele descobriu que a única maneira dele obter uma pequena vantagem é fazer você descrer em você. E é isso que ele vai tentar. E ele vai jogar todo tipo de arma e armadilha que ele puder. Mas quando você olha assim, você fala assim: olha, inimigo, você está me ajudando. Eu vou te orar por você. Mas vou orar por você, você está me ajudando. O profeta diz assim: você sabe por que tem tantas provas e problemas comigo? Ele diz comigo. Ele fala: é porque eu tenho muito do William Branham em mim mesmo ainda. Enquanto eu tiver, tem que vir para tirar o William Branham de mim. E assim nós devemos falar com cada um de nós.
Por que tantas provas? Porque tem muito de nós em nós mesmos. Então você agradece Ele. Todo problema você agradece. Obrigado, Senhor. Fala assim, obrigado, Senhor, pela prova. Obrigado pela enfermidade. Obrigado pela perseguição. Pois bem, não haverá uma pessoa que se assente no trono do Senhor Jesus sem que tenha vivido essa palavra. Suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos, não importa o que você apresente a Deus, nada disso lhe dará o privilégio de se assentar naquele trono. Somente será concedido somente a noiva palavra. Assim como o trono do rei é compartilhado com a rainha, porque ela está unida a ele, assim também somente aqueles que são dessa palavra, assim como ele é dessa palavra, compartilharão daquele trono. Esta era de Laodiceia termina num total apagamento da palavra, fazendo com que o Senhor se retire do meio. Ele acha-se fora, chamando os seus que o seguem pela obediência à palavra. Os seus que o seguem pela obediência à palavra. É aqui que nós vamos entrar na era maligna. Obediência à palavra. Após uma curta e poderosa demonstração do Espírito, esse pequeno grupo acossado e perseguido irá estar com Jesus. O Deus dessa era maligna. Para que Deus chamaria um povo desta era maligna para o seu nome? A razão é para testá-la, testar a sua noiva. É para, quando ela for manifestada, sendo provada e testada, provada por Satanás. Está vendo? Você é provado por Satanás. E você vence por Jesus. Então, está vendo como ele é importante? Agora, Satanás é espírito. Ele vai usar quem? Tem que achar alguém. Porque no milênio Satanás vai estar preso circunstancialmente. Porque só vai haver a noiva. A noiva é onde Satanás habita? Não habita. Nós estaremos num corpo perfeito, que nem na nossa mente ele será capaz de entrar. Ele ficará preso, circunstancialmente. O profeta diz que se não houver um corpo para o diabo usar, ele é inofensivo. Como foi no princípio, assim também será no fim. Como a semente começa no chão, ela cresce através de cuidados da sua vida, mas ela termina a mesma semente que ela era quando ela foi para o chão. E da mesma forma a semente que enganou, caiu no chão do Éden. E é da mesma maneira que isso termina nos últimos dias. Exatamente como era o Evangelho quando ele saiu na denominação em Niceia, Roma. Isso termina em uma superorganização. Exatamente como a semente da igreja caiu lá atrás, com sinais, maravilhas, e o Cristo vivo no meio deles. Isso terminou nos últimos dias sobre o ministério de Malaquias 4 e restaura de volta outra vez a fé original que uma vez foi dada.
Nós encontramos agora, nesta era maligna, é para provar a Satanás que ela não é como Eva. Olha, nessa era maligna, nós estamos aqui para provar para Satanás que nós não somos como Eva. Observe o papel importante que você tem. Agora, Deus falaria isso se Ele não soubesse que tem um povo que vai se manter fiel? Deus fala uma coisa em vão? Não, se Deus falou, porque Ele sabe que tem. Ele já sabia de nós aqui, ó. Ele já sabia que nós somos um povo que não vamos cair. Que ela não é aquele tipo de mulher, referindo-se à igreja noiva, nós, os eleitos. E ela será provada através da sua palavra, a noiva, como a noiva de Adão foi provada através da palavra. E a noiva de Adão cria em cada pedacinho da palavra, em toda, mas se confundiu em uma promessa. Lá atrás, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Falhou em uma promessa, sob a tentação do inimigo, face a face. E agora o povo, que tem chamado pelo seu nome, naturalmente, é sua noiva. Ela tem que entrar em contrato outra vez, através da mesma coisa. Não somente através da verdade denominacional algo, mas através de cada palavra. Pois no princípio da Bíblia, foi dada a palavra de Deus ao homem, para que vivesse através dela. Uma palavra mal interpretada por um homem chamado Satanás, na pessoa da serpente. Satanás, nessa pessoa, podia falar com Eva, e interpretou a palavra de uma forma errônea para ela, e estava perdida. Isto deve ser cada palavra. Interpretação é o que mais existe hoje, né? As pessoas dizem, lê algo e depois colocam o seu veneno em cima. No meio da Bíblia, veio Jesus e disse: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Quando ele foi tentado por Satanás, agora, Deus nos dizendo aqui, nos últimos dias, que o Deus deste mundo levantaria nos últimos dias. E quem acrescentasse uma só palavra a isto, ou tirasse uma só palavra disto, sua parte seria tirada do livro da vida. Deus tenha misericórdia de nós, e que não possamos andar cerimoniosamente, com os peitos estufados, cabeças levantadas, sabendo tudo. Os famosos sabe tudo, né? Sabe tudo, só não sabe o que deveria saber, né? Sempre é assim, sabe tudo, só não sabe o que deveria saber. Pois nós, uma vez, também estávamos em desobediência, que nós possamos com graça, misericórdia e sentido em nossos corações, Deus andar para o trono da graça. Estranho agora, depois de 2.900 anos de pregação do Evangelho, e agora este é o sistema mundial, é mais maligno do que nos dias quando aquilo
quando ele estava aqui. O sistema mundial é mais maligno. A gente vê as coisas acontecendo, a gente fica às vezes preocupado, né? Humanamente, muitas pessoas ficam preocupadas. Será que Deus perdeu o controle? Será que as coisas estão, né? Deus virou as costas de vez? Será que está acontecendo alguma coisa que não está no programa de Deus? Será que cai alguma folha sem que Deus permita? Será que nós perdemos um fio de cabelo sem que Deus permita? O profeta diz: por acaso Deus perdeu o controle? Porque essa é uma era maligna. Deus perdeu o controle? Ou está Deus simplesmente permitindo outra intervenção para controlar? Deus perdeu o controle? Ou Deus está permitindo acontecer essas coisas para Ele controlar? O que será que está acontecendo? O profeta diz: eu gostaria de saber. A verdadeira resposta para essa pergunta é, na minha opinião, há dois espíritos opostos no mundo que está operando hoje. Agora, não pode haver mais do que duas cabeças. Uma delas é o Espírito Santo operando. O outro é o espírito do diabo. E nesses últimos dias, no engano. Agora, eu vou basear os meus pensamentos bem aqui para o restante do texto. O restante da nossa mensagem. Os dois espíritos, um deles é o Espírito Santo e o outro é o espírito do diabo operando no engano. As pessoas da terra estão agora fazendo a sua escolha. O Espírito Santo está aqui chamando uma noiva para Cristo. Ele está fazendo isto, vindicando a sua palavra de promessa a ela para esta era, mostrando que isto é Cristo. Se o dedo está suposto a mover nesta era, o dedo moverá. Se o pé tem que mover nesta era, o pé moverá. Se os olhos têm que se mover nesta era, o olho moverá. Tudo que tiver que acontecer nessa era, vai acontecer. Tem que acontecer. E o profeta diz: é Deus no controle. É Deus no controle. O Espírito de Deus, como ele cresceu na completa estatura de Deus, a era a qual estamos vivendo, o Espírito Santo está aqui vindicando a mensagem da hora. E o Espírito Santo está fazendo isto, para que então as pessoas que creem em Deus saiam deste caos. Olha, se não houver noite, como você vai saber o que é luz, o que é dia? Tem que haver noite. Se não houver desordem, vai saber o que é ordem? É a lei. A lei é essa. Como nós vamos resplandecer a luz de Cristo se o mundo estiver tudo bem? Todo mundo bem, maravilha, né? Como vai? Tem que haver algo. Então o profeta diz: tudo que acontece tem que haver um caos para que a noiva se manifeste. Estatura do varão perfeito, equilíbrio. Tem que haver um povo equilibrado. Não espanta, não fica nervoso, não fica apreensivo. Você diz: Deus está no controle. Deus está no controle. O espírito imundo do diabo está aqui na terra chamando a sua igreja, através do erro, como sempre,
através da perversão da palavra de Deus, como ele fez no princípio. E o que mais engana hoje é que esse espírito do erro, ele quer ajudar Deus, né? Nos selos o profeta mostra isso aí. Vamos ajudar Deus, vamos limpar o pecado da terra, vamos combater o pecado, né? Que é mais seu, vamos combater o erro. Olha, aqui combate o erro, aqui combate o pecado. E assim vão levantando bandeiras, né? Para dizer que são certo. Mas existe algo que vai exterminar o pecado, e é o fogo santo. E está reservado. A carta de Pedro fala, está reservado, tudo está reservado para ser queimado. E quando isto for queimado, eu não vou estar aqui, vocês não vão estar aqui. Nós vamos estar lá na presença do Senhor Jesus, lá no banquete, e o pecado sendo exterminado aqui na terra. Isso não pertence a mim, a gente nem vai ver, né? Nem vai ver, a gente vai estar bem longe daqui. Nem sentimento a gente vai ter, né? Esse sentimento humano. Vê? Isto vindo diretamente de volta naquele tempo da semente outra vez, do Éden, aqui está outra vez. Agora, através daqui, em outras eras, você percebeu as denominações? Você percebeu a isto, aquilo ou aquilo outro? O que aconteceu com o talo denominacional? Ele secou. O Espírito continua vivendo nisto, seguindo em frente e termina em semente. Você vê na tentação de ambos, leva de volta a mesma maneira que isto foi no princípio. Observe, não esqueçam isso agora, como João, em 1 João 4, 5 e 6. Se você deseja anotar isto, ele coloca isto, o espírito do erro. Eva nunca saiu dizendo, eu não creio em Deus. Ela creu, foi no erro. Observe bem, ó. Eva nunca saiu dizendo, eu não creio em Deus. O espírito do erro nunca vai falar que não crê em Deus. O espírito do erro nunca vai falar que não crê no profeta. Pelo contrário, vai querer ajudar. Eu vim ajudar. Eu vim resolver o problema. Não. Eva creu, foi no erro. Satanás nunca veio e disse, bem, isso não é nem mesmo a palavra de Deus. Ele admitiu que isto era a palavra de Deus, mas ele colocou a sua própria interpretação nisso, que Deus claramente lhes disse para não fazer. O que isto fez? Isso traz a operação do erro para as pessoas que creem na mentira e são condenadas por isto. Agora, se você deseja ler isso, 2 Tessalonicenses 2,11, como eu pulei algumas escrituras aqui, parece estranho que você pergunte isto ou algo, e devemos anotar isto e ler para o seu bem, enviando a operação do erro, como a Bíblia diz que isto faria. Como que este homem do pecado viria à existência e se colocaria no templo de Deus, mostrando a si mesmo como Deus e fazendo com que o povo entrasse na operação do erro, para que cresce na mentira, cresce e fosse julgado por isto? Como? Ser adorado, o povo crer, seguir. Isto é a mesma coisa que ele fez com Eva. Nunca lhe disse que a palavra não estava certa, mas lhe enviou a operação do erro para que ela cresce na mentira. E qual foi a mentira? Acrescentou.
E quando ele acrescentou, ele anulou a palavra. Acrescenta. Você tira, acrescenta, você tira. Você anula. O espírito do erro é do diabo. O diabo está agora operando nos filhos da desobediência. Desobedientes a quê? A que os filhos desses dias são desobedientes? Como Eva foi no princípio, a verdadeira palavra de Deus, eles são desobedientes. Isto é correto. O engano é isso. Você vê que o inimigo, o espírito do erro, ele não vai anular essa mensagem, não vai falar, né? Se alguém falar mal do profeta, não vai te atingir, você crê no profeta. O maior engano é aquele que vem falando muito bem do profeta, e aí ele vai acrescentar, ou ele vai tirar, colocar a sua interpretação, e aí que é a grande armadilha desse tempo que nós vivemos. Isto é correto. Agora, se você deseja chegar naquilo, vamos ler aqui Efésios 2. E se o anticristo começou lá no início da desobediência, o que será isto quando terminar na pessoa do anticristo? Quão enganoso isto será? Você sabe que a primeira coisa que eles tentam fazer, esses escarnecedores, se for estudar o assunto mais profundo, eles querem trazer desordem. Se você traz desordem para uma cidade, a cidade ela fica sem comando. E uma tática do exército, o pastor Adil falou que gostaria de servir, mas não conseguiu, né? Você falou, acho que foi domingo, quarta-feira, né? Uma tática é eliminar os oficiais primeiro. Então, quando vai para a guerra, você pode observar que os oficiais não levam a sua patente, usam uniforme igual de soldado. Por quê? Um agrupamento sem comandante é uma total desordem. Ninguém sabe quem vai dar ordem. Então, o que eles querem fazer? A primeira coisa é colocar sombra sobre o seu pastor. É fazer você desacreditar no ministério do seu pastor. A segunda coisa, eles querem fazer com que você pode ir em qualquer lugar. Pode ouvir qualquer voz. E o profeta diz que se houver duas cabeças, vai haver um confronto em algum ponto. E assim sucessivamente. Então vem aqueles convites, né? Para você deixar o seu pastor, desacreditar no seu pastor, deixar de ir no culto. E aí vai tentar desanimar você de toda forma que ele puder. Mas não é só palavras negativas, ele vai usar palavras bem colocadas, que num sentido parece ser bom para você. Olha, se alguém chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você usa essa daqui que vai fazer mal, alguém vai tomar? Ninguém vai tomar. Agora, se você chegar com um veneno e falar assim, ó, toma isso aqui que é bom, você vai ficar forte, você toma até o veneno achando que é bom. E assim o inimigo faz. Então ele quer colocar desordem nas igrejas. Isso aqui que nós fazemos, nos reunir, nos aprofundarmos na palavra, essa obediência ao ministério que Deus tem levantado, eles se incomodam com isso. Eles se incomodam. Porque eles não conseguem obedecer e eles querem de uma forma ou outra acabar com esse ministério. Quer acabar com o profeta diz que para matar hoje não é enfiar mais a faca, né?
mas é acabar com a moral do seu pastor, o respeito que você tem por ele. Então nunca ouça uma pessoa que fala um negativo do seu pastor. Não sente em roda de escarnecedores, que o profeta diz que o final dessas pessoas é doloroso. Doloroso. Não é colocando medo, a gente está falando a verdade, né? Porque a igreja de Deus é uma igreja que não é guiada por medo, mas pela verdade. E às vezes a verdade dói, mas nós temos que ouvir a verdade. Observe como bonito as escrituras os une em cada era. Observe. E quando a igreja mundial não tivesse e quando a igreja mundial não tivesse a palavra de Deus para governar sobre eles, eles aceitariam um assassino e aceitaram Barrabás. O que isto fez? Isto exaltou Satanás, o Deus desta era maligna, para o lugar que ele sempre quis. Agora ouçam, pois Satanás não é mencionado como Deus de nenhuma outra era, a não ser esta era aqui. Ele não foi mencionado como Deus da era de Noé, ele não foi mencionado como Deus da era de Moisés, o Deus da era de Elias, mas nesta era maligna, ele é o Deus desta era. Aí você fala assim, mas por que um Deus dessa era maligna? Não percam isto, ele é o Deus dessa era maligna, adorado por milhares, milhões e bilhões de pessoas, e eles não sabem disso. O que isso faz? O que a palavra faz? O que essa mensagem faz? Essa mensagem desmascara Satanás. Isto é o que é a palavra de Deus. É a luz que brilha nas trevas. E quando há um barulho em um quarto, algo soa misterioso, um punhado de coisas operando, e você não sabe o que é isto, o que você faz? Você liga a luz, rapidamente, os grilos, baratas, insetos, todos saem, os filhos das trevas correm e se escondem. Você os desmascara com a palavra. Eu conversando com o irmão falou assim, pastor, eu tive uma inspiração. Falei assim, você passou a sua inspiração pelo Urim Tumim? Você passou pelo Urim Tumim? Você passou pela mensagem? Você passou pela Bíblia? Se for de Deus, não ficará uma dúvida. Agora, se houver uma dúvida, e algum ponto que contradiz a sua inspiração, não é de Deus. Urim Tumim, irmãos, não fica um inseto. Todos fogem da presença. E quando a luz brilha, eles se espalham. Saíram de nós, porque não eram dos nossos, diz a Bíblia, vê? Eles não podem viver na luz. Eles não podem viver na luz. Quando a palavra vem, desmascara, não sobra um. Pois o Deus do céu tem enviado a sua luz nesse último dia, para que ele pudesse iluminar o caminho para os seus filhos, para que eles não andassem em trevas e tropeçassem, mas que pudessem andar na luz do brilho de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Isso descansa. Você vê? A palavra vem, ela desmascara os insetos,
e nos posiciona. Elas nos levam para cima e os outros fogem. Oh, essa palavra é poderosa. É só o que nós precisamos. É manter firme nessa palavra. Deus tem levantado esse ministério. É um ministério levantado por Deus. Acho que foi Mombrana, né, que falou, quando um rapaz foi falar para ele que não cria em milagres, né? Aí o Mombrana falou assim, ele começou a debater com o Mombrana, que não cria em milagres, não sei o quê, não sei o quê. O Mombrana falou assim, irmão, você chegou tarde. Olha aí atrás, quantas pessoas curadas, você chegou tarde. Quando alguém me falar desse ministério aqui, ó, fala, chegou tarde, olha isso aqui, ó. Você fala assim, olha para mim. Você fala assim, olha para mim, você chegou tarde. Chegou tarde. Observem, Satanás não foi chamado de Deus em nenhuma outra era, a não ser nesta era. Era a sua ambição ser como Deus desde o princípio. Era a ambição dele. A ambição de Satanás era ser adorado como Deus. Ele tomou 2/3 das estrelas do céu. 2/3 seguiu a Satanás. Ele é bom de lábio, hein? Ele é bom. Ele coloca muita gente no bolso. 2/3 se rebelou. Ascendeu acima daquelas estrelas, pregou para elas, enganou a 2/3 deles. Vê você isto? Observem, esta é a sua ambição. E agora ele está pronto com a sua noiva escolhida, cuidadosamente através do seu próprio conhecimento. Agora, tu disseste, filho de Satanás, mostre-me um lugar na Bíblia onde Caim foi alguma vez chamado filho de Adão. A Bíblia diz que ele era filho do maligno, a semente da serpente. A capa foi tirada agora, irmão. A pirâmide foi aberta como mostrou a revelação. Observe o que ele fará. O seu pensamento, ele pensou que Deus habitava na beleza mundana. Muito religioso, fez tudo que exatamente como Abel fez, ofereceu um sacrifício, caiu diante de Deus em adoração, obediente em cada maneira, mas sem a revelação da palavra. Revelação. Irmão, só enxerga isso aqui quem é revelado. Se não for revelado, irmão, nunca vai enxergar isso aqui. Nunca vai enxergar a palavra. Ele pode até tentar. Tenta, mas não consegue prosseguir. Revelação ou fé em sua palavra não faz nenhuma asserção de conhecimento. O verdadeiro cristão, eles dizem, você tem um grau de doutor? Não faz asserção alguma. Eu creio em sua palavra, vê? Não faz nenhuma afirmação. Não alega ser culto. Não pertence a nenhuma denominação, nenhuma festa, nenhuma seita. Ela pertence a Cristo, é sua esposa, não uma igreja esposa, ela é uma prostituta. A Bíblia diz que ela era a meretriz, a mãe das prostitutas, e todas elas se ajuntaram e fazem a mesma meretriz. E aquele tipo de mulher é a mulher que é infiel ao seu esposo e alegando ser Cristo seu esposo e pertencendo à denominação. Tanta besteira,
você pertence a Cristo, mas em obediência a esta pequena mulher de fé, que vive pela fé, a noiva, a pessoa aqui, ali, aqui, de alguma outra parte, alguma outra igreja, alguma outra denominação, seja o que for, e algum, creia na palavra de Deus, obediente, esperando em amor que a promessa da era seja confirmada. Ela está vigiando isto, ela é parte daquela palavra, e ela está vigiando para que a sua vida manifeste a palavra. Irmão, não pode vocês verem isto? Eu espero que isto não passe por cima de vocês. O corpo está esperando, o qual é a palavra, esperando pela vida, o qual é o Espírito, para confirmar ou fazê-la viva. E é por isso que ela está esperando. Nenhuma outra vida operará nela. Ela não pode ver a vida de nenhuma outra maneira. Mas ela sentindo isso lá fora, e ela sabe que isto vai acontecer, e então aqui isto acontece, então ela desperta. Deus disse, haja, e ela apareceu como o primeiro aconteceu. Filho da desobediência significa rebelião. Desobedece os oficiais, você está rebelando contra Deus. Talvez não vamos entrar em todo o assunto. Desobedece oficiais da igreja, pastor, você está rebelando contra Deus. Muito perigoso esse caminho. Eu olhei isto no dicionário para ter certeza. Rebelando contra o quê? A palavra revelada de Deus. Como Caim rebelou contra a revelação de Abel. Agora, Caim se rebelou contra a revelação de Abel. E quem foi que Caim perseguiu? Foi Deus? Foi Adão? Foi Eva? Não. Mas Abel tinha a culpa? Não. Mas Abel tinha aquilo que Caim não tinha. Isso causou toda a perseguição. Então, quando alguém persegue você, é porque você tem aquilo que ele deseja e ele não vai conseguir. Então, ele vai tentar apagar a sua luz. Ele não consegue ter luz. Então, eu apago aquela luz, pelo menos trevas com trevas, vai ficar tudo escuro. E ele vai tentar, mas não consegue. Agora, Caim colocou fim? Não. Não colocou. Caim rebelou contra aquilo e matou seu irmão. Os fariseus, com seus próprios conhecimentos denominacionais do que a palavra de Deus era, selecionou homens e rebelou contra a palavra vindicada de Deus, feito manifesta para o dia. Jesus Cristo, e o matou. É isto correto? Isto é o que é os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são uma rebelião contra a palavra de Deus. E quem é que eles perseguem? Aqueles que têm a palavra manifesta de Deus. Então está te perseguindo é porque você é a palavra de Deus manifesta. Ele simplesmente está selando o que você é. Vê onde eles estão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vê rebelião. Eles não têm que dizer duas coisas. Tem somente que dizer uma. Isto é tudo. Aí está uma rebelião bem aí. Então eles não podem dizer, você não tem olhos, você não tem orelha, você tem que tomar o corpo inteiro, toda a palavra.
a chamada do Espírito Santo sai dela. Não sejais participante de seus dogmas denominacionais. Como ele ri e zomba da palavra de Deus desse dia, mas Deus não se deixa escarnecer. Somente recordem, ele entrará nisto. Não se preocupe, o próprio Deus entrará nisso e cuidará de todas as coisas. Descanse, cabe a ele. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia, isto ele colherá. Ele não pode escarnecer e criticar e dizer essas coisas e passarem com isto. Como o pão sobre a água, ele voltará. Ela é a noiva do diabo, enrolada em seu religioso conhecimento, amante do pecado, para esta presente era maligna, para te enganar. Ó, que coisa! Uma panelinha toda, ou uma denominação, uma panelinha toda, grupinhos, um grupinho, ou uma denominação de espíritos sedutores através do conhecimento científico e a civilização moderna alegando. Nós vamos concluir em minutos, o profeta diz, clamando que ela está construindo um grande mundo para você viver nele. Ela alega que em sua civilização, ela tem construído boas igrejas, colégios, escolas, hospitais, bibliotecas e ajudas temporárias para os homens, mas sem a palavra de Deus. Ela tem feito isto. Ela provou que ela pode fazer isso, e o povo tem caído por isso. Sim, Senhor, o povo tem caído nisto. Vocês recordem, a hora está à mão, quando a marca virá. Ou você entra nisso, ou você fica fora disso. E isso virá como ladrão à noite. Isso te apanhará bem ali, e você está ali. Então não há somente saída para isto. Você realmente leva isto, saia. Um anjo desceu do céu com uma face brilhante e clamou ao povo que estremeceu a terra: saia da Babilônia, pois ela caiu. Não seja participante das suas pragas, povo meu. Saia dela, saia. Não temos isto na palavra algum tempo atrás? Um anjo é um mensageiro. Vem descendo, observe o Espírito Santo. Observe o Espírito Santo. Saia dela para que não seja participante das suas pragas. Cuidado com panelinhas. Deus vos abençoe a todos. Pastor Adil.